Cumprimento a todos com muito carinho. Nós vamos hoje falar sobre Jesus e o título da nossa fala é Não fostes vós que me escolhestes. A base do trabalho é o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, e psicografia de Chico Xavier. Então nós vamos, de princípio, fazer a nossa oração de abertura dos trabalhos e depois falar sobre o texto. Nós queremos agradecer a Deus, queremos agradecer a Jesus, queremos agradecer a todos os trabalhadores espirituais e trabalhadores que estão encarnados, divulgando a doutrina espírita, que traz conforto, confiança, esperança, fé, aprofundando a fé raciocinada. Muito obrigada a todos, obrigada a nosso Pai misericordioso, que permitiu que chegássemos às condições necessárias, com os pré-requisitos necessários, a fim de que pudéssemos receber esta divina doutrina. Muito obrigada a todos. Peço muita luz sobre o planeta Terra e sobre todas as populações da Terra. E agradeço, rogando paz e amor em todos os corações, que assim seja. Então, meus irmãos, nós vamos ver que, segundo os ensinamentos de Emmanuel, na dinâmica de todas as civilizações terrenas, há a influência da fé e uma crescente influência do espiritual. Ou seja, as religiões estão presentes em todas as civilizações, desde as mais primitivas até as mais esclarecidas e evoluídas, considerando que cada indivíduo tem o seu entendimento religioso que deveria ser respeitado. Quanto mais esclarecida a religião, tanto mais tranquila e acolhedoramente ela se presta ao indivíduo e se expõe aos adeptos. Ela se expõe, não se impõe. Ela jamais se impõe. É o caso do Espiritismo. Para angariar a adesão de mais de um indivíduo, uma religião confiante em suas crenças jamais usa da culpa do indivíduo, nem do medo, nem do castigo de um Deus cruel e vingativo, porque o maior mestre da humanidade, Jesus, veio nos revelar um Deus que é amor, um Deus que é único, um Deus amoroso que cuida de cada um de seus filhos, um Deus que nos criou por amor e para o amor no sentido mais nobre da palavra. Um Deus amoroso que deseja seus filhos solidários, fraternais, felizes, por poderem ampliar nós mesmos, os filhos de Deus, nosso entendimento e nossa evolução moral. Então, nós mesmos podemos cuidar da nossa evolução. É lei. E é do coração augusto e misericordioso de nosso amado Mestre Jesus que partem as forças da luz divina, da vida, da harmonia e da paz. E da luz divina de Jesus é que parte o primeiro ponto geométrico de um fio de vida e de harmonia que Jesus segura em suas mãos. Olha que coisa linda! O augusto poder do Divino Mestre faz com que essa harmonia equilibre e sature a Terra numa linda culminância de movimentos e de sublimes claridades. É graças a Jesus que nós sabemos que aqui na Terra em tudo e sobre todos irradia-se a luz de um fio de espiritualidade que diviniza a matéria. Então, em tudo e sobre todos irradia-se a luz de um fio de espiritualidade que diviniza a matéria.
E se nós pensarmos mesmo em todas as matérias que nos rodeiam, em tudo que existe, nós vamos ver que tudo é criado por Deus. Começa em Deus. Mesmo que trabalhadores sequenciais prossigam a criatividade, a criação, mas tudo começa em Deus, tudo é divino mesmo. Durante longos períodos evolutivos da humanidade, houve misérias e esplendores. A própria alma humana tem suas misérias e seus esplendores. Na dinâmica da vida aqui na Terra, realidades espirituais foram registradas e sua importância foi e é tão grande que que essas experiências, essas realidades espirituais passaram a ser muito mais consideradas do que todos os fenômenos transitórios da matéria. Jesus acompanha uma sequência organizada de séculos e séculos interligados. Então é como se fosse um colar de pérolas, cada pérola significaria um século. E Jesus acompanha essa sequência de séculos e nesse espaço de tempo, ou seja, durante esses séculos todos, foram realizadas inúmeras e audaciosas experiências terrestres. E elas foram tão importantes também que formaram um registro, o tesouro da alma humana, em sua gloriosa ascensão evolutiva. Em cada século se repetem as inquietações e as angústias, fazem parte. Estamos encarnados num mundo de provas e de expiação. Lembremos-nos de que a cada reencarnação nossa, onde quer que encarnemos, nós chegamos em corpos renovados, em circunstâncias específicas favoráveis a que nós reparemos equívocos de vidas pregressas. A reencarnação é uma bênção do Pai para seus filhos, a fim de que eles prossigam sua jornada de aprendizado. Assim, nós vamos todos recebendo sempre novas oportunidades para continuar construindo o edifício de nossa evolução, mesmo com dores e as alegrias naturais da vida aqui na Terra. E como tudo passa, as gerações de todos os tempos passaram e passam, com suas inquietações e suas angústias. Por isso, nós não devemos reclamar de coisa alguma, porque tudo isso natural já nos é avisado que nós estamos num planeta de provas e de expiação. Então, como tudo passa, as gerações de todos os tempos passaram e passam com as inquietações e as suas angústias peculiares. Houve muitas guerras, e essas guerras ensanguentaram o caminho dos povos nas suas buscas incessantes do conhecimento superior. Caíram tronos de reis e rolaram coroas milenárias. Pela lei do amor, Deus facilita a nossa evolução, porque assim os príncipes do mundo voltaram ao teatro da sua vaidade orgulhosa. Porém, pelo amor de Deus, agora voltam como humildes escravos. Não é castigo, aí é educação. E nós podemos ver que castigo já não existe mais, nem deveria existir no nosso vocabulário, porque Deus não castiga, Deus é amor, Ele não é como nós, humanos, não é como um pai humano, como uma mãe humana. Deus fez com que todos os atos do ser humano, a partir do momento que forma o seu livre-arbítrio, todos os seus atos têm consequências. Se os atos forem bons, consequências serão maravilhosas. Se forem atos graves, de maldade, as consequências farão o autor
desses atos, sofrer, não é castigo. Misericordiosamente, Deus nos concede a divina e laboriosa presença de Jesus neste planeta. O coração magnânimo de nosso amado Mestre e Senhor é fonte inesgotável do amor para toda a humanidade terrestre. É o amor de Jesus para com todos nós, com cada um de nós. E a mensagem de Jesus no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição, da justiça, da fraternidade, da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram e passarão. E tudo se modificará. Tudo vai modificando, nada permanece como é nas atividades humanas. Jesus, porém, ilumina sempre todas as vidas terrestres. Ele é inatingível pelo tempo e pela destruição. Mas, muito antes de tudo isso estar acontecendo e muito antes de a Terra ter condições de receber a todos que viriam nascer neste orbe ou aqui habitar, Jesus foi incumbido por Deus de formar e preparar bem direitinho este mundo maravilhoso que nos hospeda momentaneamente. Que tarefa monumental! Deus formou em nosso sistema solar uma comunidade de espíritos puros e eleitos por Ele próprio, nosso Deus. E Jesus pertence a essa comunidade. Ele e sua equipe trabalharam muito naquilo que seria o planeta Terra. Por obra de Deus, a Terra possui um conjunto de leis matemáticas. Sabemos que leis matemáticas, perdão, as leis matemáticas são as leis precisas, absolutas. Então, Jesus preparou esse conjunto de leis para a Terra e essas leis regem todos os fenômenos da Terra, os quais se processam de forma inteligente e harmoniosa. Esse mundo maravilhoso, a título de informação curiosa, esse mundo maravilhoso no qual estamos dista do Sol, que é a estrela do nosso sistema solar, 149.600.000 quilômetros. 149.600.000 quilômetros. E a nossa Terra querida corre ao redor do Sol numa velocidade de 2.500.000 quilômetros por dia. Ou seja, se nós fizermos uma conta, dá mais ou menos 100.000 quilômetros por hora. Por isso, nós temos que amar muito a nossa Terra. Ela é muito cheia de poesia, cheia de lirismos. E nós vamos ver que existem existem forças numa altura de 40 a 60 quilômetros em que Jesus estabeleceu usina dessas forças. A estratosfera, a ionosfera e ozônio. A estratosfera é a segunda maior camada da atmosfera terrestre, situada entre a troposfera e a mesosfera. E a ionosfera é uma das camadas da atmosfera característica por sofrer ionização da radiação solar. Vamos ver o trabalho de Jesus, como é que continua. Ocorreram naturalmente muitos choques e abalos nos primórdios da Terra. Jesus estava trabalhando na Terra e a sua equipe toda. Grandes tempestades naquele tempo assolaram o planeta. E Jesus e sua equipe trabalharam todos os elementos até acalmá-los.
Jesus, liderando a equipe, realizou a escultura geológica do planeta Terra. Esta escola abençoada e grandiosa. Nela, Jesus expande desde então seu amor, sua luz divina e sua justiça. Incansável, Jesus estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra. Olha que maravilha! E organizou o cenário da vida para os seres do futuro, pensando em todos que iriam povoar a Terra. Que beleza! Na atmosfera, Jesus estabeleceu imensos centros de força, como acabamos de ver, da ionosfera e da estratosfera. São dois centros de forças diferentes, mas estão harmonizando os fenômenos elétricos do planeta inteirinho. E a coisa mais bonita é que numa altura de 40 a 60 quilômetros da superfície da Terra, Jesus estabelece usinas de ozônio para filtrar os raios do Sol, de forma que eles cheguem em condição adequada à vida que vai existir na Terra. De tudo, todos os seres vivos, seres humanos principalmente. Então, a camada de ozônio é uma cobertura gasosa encontrada nesta estratosfera. Ela é extremamente importante para a vida na Terra, pois realiza a absorção dos gases ultravioletas emitidos pelo Sol. Quanto trabalho e que maravilha, trabalhos especializadíssimos. E Jesus e sua equipe trabalhando antes de estabelecer aqui a finalidade precípua da Terra. Escola para nós, às vezes hospital, e nós vamos ver aí para adiante, né? Nas energias que vitalizam o planeta, nessas energias estão as mãos de Jesus. E as mãos de Jesus estão também em toda a natureza, tudo que nos encanta, que nós olhamos e vemos o mundo vegetal, aquelas árvores maravilhosas, rios, aves, tudo embelezando a terra. Tudo isso é a natureza. E a natureza é fruto do trabalho de Jesus. O fluido que alimenta a ordem e a vida do planeta Terra é o magnetismo do amor de Jesus. E certa feita, um dia, desceu sobre a Terra uma nuvem de forças cósmicas. E essa força divina, essa força branca, foi envolvendo todos os códigos da vida do planeta, todas as receitas de vida do planeta. E daí a algum tempo, tudo se cobriria com protoplasma, desde os montes, vales, grutas, profundezas oceânicas, toda a superfície do orbe, nos fundos do rio, no alto das montanhas, nas árvores, em cima, embaixo, nas raízes das árvores, toda essa beleza foi sendo tocada e ali foi chegando a maravilha do protoplasma que reveste toda a superfície da Terra. Com o protoplasma, Jesus lançou na superfície da Terra os germens dos primeiros seres humanos do planeta. Que trabalho minucioso, difícil, complicado. Nós somos como formiguinhas, não temos como entender tudo. Mas aqueles que já entendem e que nos transmitem essas revelações, nos enchem de amor, de respeito, de veneração. Então, com o protoplasma, Jesus lançou na superfície da Terra os germes dos primeiros seres humanos do planeta. Então, o protoplasma é o celeiro da vida. Que maravilha!
Muito tempo depois, então, agora nós vamos falar mais de coisas atuais, mais atuais, ainda que sejam longínquas, mas são mais atuais do que todo esse trabalho que Jesus desempenhou para preparar a terra. Muito tempo depois de populada, a terra abrigou e abriga também ditadores. E já estamos falando de seres humanos. Nós temos muito que melhorar ainda. Ditadores que conclamaram e conclamam ainda os povos da terra para o morticínio e para a destruição. Porém, ocorre que o determinismo do amor e do bem, esse determinismo é a lei de todo o universo. E a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de um relacionamento mais harmonioso. Jesus prossegue trabalhando a fim de que as raças, em suas caminhadas dolorosas, tenham êxito e finalmente consigam desfazer todas as fronteiras que possam impedir que um dia haja os braços mais sublimes do universo. Esse, meus irmãos, será o início da fraternidade universal, ou melhor, será a inclusão do planeta Terra entre aqueles que já estão em, vamos dizer, harmonia uns com os outros, a fraternidade, o júbilo e a paz entre todos os seres humanos. Então, meus irmãos, nós falando de Jesus, vamos ver agora uma rápida biografia de um médico psiquiatra brasileiro chamado Augusto Jorge Cury. Ele não só é médico psiquiatra, como é professor e escritor aqui no Brasil, é brasileiro. Ele é autor da teoria da inteligência multifocal. Seus livros foram tão procurados e tão concorridos, foram publicados em mais de 70 países. Mas só no Brasil foram vendidos 25 milhões de livros de Augusto Cury. Nasceu em 1958, então hoje nós estamos em 2023, ele deve fazer, agora em outubro, no dia 2, ele deve completar 65 anos de idade. Nasceu na cidade de Colina, no estado de São Paulo, e realizou a sua formação médica, primeiro na Faculdade de Medicina de São José dos Campos. Não, perdão, foi engano meu. Primeiro na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, chama FAMERP. E depois na Florida Christian University. O Dr. Augusto Cury, médico psiquiatra, como acabamos de ver, foi um ateu convicto antes de empreender uma vasta análise psicológica a respeito de Jesus. Mas por quê? Ele tinha assim uma paixão marcante mesmo, uma inclinação para estudar personalidade de pessoas que influenciaram a história. Inicialmente, ele supunha que Jesus não tivesse existido nunca e que as suas biografias tivessem sido invenções criadas por discípulos, entre aspas. Então, por viver intrigado com a pessoa de Jesus, ele passou a estudá-lo nos 4 evangelhos e concluiu, ao final desse estudo, que uma personalidade enumera as qualidades de Jesus. Uma personalidade incomparavelmente rica, não de coisas materiais, obviamente. Uma personalidade muito abrangente, uma pessoa capaz de tratar de vários assuntos ao mesmo tempo, depuradíssima de alma, jamais poderia ter sido inventada.
Então, após exaustivos estudos e análises, o Dr. Augusto Cury concluiu que essa personalidade era sublimada, era excelsa, puríssima, era superior a tudo que ele conhecia e podia imaginar. E era única. Nunca tinha encontrado nada que pudesse influenciá-lo tanto quanto a personalidade de Jesus. Ele falou que ele era sublimado. Então nós vamos ver que Martins Peralva, aquele grande escritor da doutrina espírita, no seu livro Estudando a Mediunidade, no capítulo 23, ele nos ensina que espíritos sublimados são aqueles que possuem notável superioridade moral e intelectual, plenitude espiritual, totalidade espiritual, integridade espiritual, completude espiritual e plena harmonia com as leis de Deus. Que maravilha! São muito raros os espíritos sublimados. Eles são muito raros e irradiam bondade, irradiam compreensão, sabedoria e amor. São capazes dos maiores sacrifícios em benefício da felicidade alheia. E Jesus reúne todas estas qualidades maravilhosas e muitíssimas outras virtudes. Diante de tantas virtudes sublimes, o Dr. Augusto Cury mudou seu modo de pensar conforme ele mesmo conta. Primeiro, ele analisou a inteligência de Jesus. Foi um estudo de muitos anos. Ele analisou de que forma? Criticando, duvidando e investigando variadas versões das 4 biografias de Jesus, ou seja, os 4 evangelhos, em várias versões, porque há várias traduções do evangelho, né? Ele estudou as intenções conscientes e inconscientes dos autores daquelas 4 biografias, quer dizer, não só estudou as biografias em diversas versões, diversas traduções também, como também estudou os autores, Mateus, Marcos, Lucas e João. No primeiro resultado, ele descobriu que um homem que dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo não poderia ser fruto de uma ficção humana. Era demais para o ser humano. Esse ser não cabia no imaginário humano. E esse ser, ele concluiu, este ser respirou e andou aqui na Terra. Que coisa linda! Respirou e andou aqui na Terra. Foi gente como nós. O Dr. Cury constatou que Jesus tratava cada ser humano como um ser único, porque ele sabia que cada ser humano era um ser único. E no seu entender, Jesus teria tido todos os motivos para ter desenvolvido uma depressão séria ou para ter sofrido muito de ansiedade muito séria também. Porém, ele conseguiu ser uma pessoa alegre, livre, segura, que encontrava o significado da vida nas coisas mais simples, as coisas mais anônimas, investigando as etapas do julgamento de Jesus, diante das dramáticas situações de tortura e de humilhação pelas quais passou em silêncio absoluto. O Dr. Cury ressalta que por meio do seu silêncio, Jesus conseguiu gerar uma enorme perplexidade nas pessoas e com o magnetismo do seu olhar e as suas frases curtas, porém altamente significantes, Jesus gerava uma influência sobre as pessoas. O Dr. Cury analisou e investigou o amor incondicional que Jesus tem pelo ser humano e por tudo em geral. Mas ele estudou o carinho e o amor que Jesus tem pelo ser humano. Estudou as reações
e as palavras proferidas por Jesus em suas últimas horas de vida durante o seu martírio na cruz. O autor explica como Jesus conseguiu praticar o amor no auge da dor. Fascinado com tanta virtude e coragem, o Dr. Cury constata que a inteligência de Jesus é muito elaborada e a classifica como espiritual, multifocal, emocional, inteligência emocional e interpessoal. Assim sendo, Jesus teria escolhido pessoas aparentemente despreparadas, aparentemente, na verdade, incultas e que pareciam bastante limitadas. E com elas ele conseguiu fazer um grupo de nobres pensadores, porque eram pessoas inteligentes, pessoas amorosas, pessoas preparadas para o amor que Jesus queria disseminar entre todos nós. Então, com essas palavras, com essas pessoas simples, Jesus formou o grupo de nobres pensadores, como dissemos, que propagaram o cristianismo pelo mundo todo. Foi com a inteligência tão depurada, veja só, e sem celular, sem WhatsApp, sem os meios de comunicação que nós temos hoje, apenas ali, num pequeno espaço de Israel. Ele conseguiu formar esse grupo de pensadores que disseminou o cristianismo pelo mundo inteiro. Foi com a inteligência tão depurada que, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, muito antes de descer à Terra para nos ensinar a amar, Jesus formara o planeta Terra ao influxo do Criador, a influência do Criador sobre Jesus. E aqui nós repetimos o que já dissemos. Jesus prossegue trabalhando a fim de que as raças em sua caminhada dolorosa tenham êxito e finalmente um dia consigamos todos desfazer todas as fronteiras que possam impedir o mais sublime abraço universal para o ser humano da Terra. A humanidade terá aprendido a mais sublime lição que Jesus passou para todos nós. Jesus nos ensinou o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vamos agradecer a Deus por este momento, na nossa prece de final de trabalho. Agradecer a Jesus por tanto trabalho, tanta dedicação, tantos séculos de aprimoramento do planeta Terra para que nós pudéssemos viver aqui felizes, depois captando a eletricidade, dominando a eletricidade, fazendo todos os progressos materiais que já conseguimos, mas muito voltados nós precisamos estar sempre para o nosso progresso moral, nosso progresso espiritual. Vamos pedir que Jesus nos abençoe, sabendo que nós estamos ansiosos por nos aprimorarmos, por nos tornarmos mais solidários, mais fraternos uns com os outros, mais repletos de mansuetude, aprendendo a falar com delicadeza. Aliás, André Luiz nos ensina que nós precisamos aprender a caridade da delicadeza. Vamos falar fazendo uma caridade da delicadeza sempre com pessoas acima de nós, hierarquicamente, com os nossos íntimos familiares, com amigos, e vamos aprimorar o nosso palavreado, evitar palavrões, nomes que antigamente na nossa infância se diziam nomes feios. Não falem nomes feios, meus filhos. Vamos aprimorar o nosso palavreado
Vamos falar só de coisas boas, coisas que nos fazem evoluir, coisas que são benéficas para nossas almas. E agradecer muito a Jesus por tanto trabalho, a Deus por tanto amor a nós, a cada criatura e a cada um dos espíritos sublimados que trabalham no universo. E Jesus, nosso diretor espiritual, sempre conosco, nos ajudando na evolução que um dia vai nos libertar das provas e das expiações, para que nós possamos também trabalhar em prol do amor, ajudar aqueles que precisam, que nós podemos começar, já temos começado, né? Graças a Deus por tudo. Obrigada, Senhor Jesus, Mestre, Senhor e amigo nosso. Que assim seja.